A humanidade tem buscado nos céus em busca de vida extraterrestre, mas ainda não encontramos nada. No entanto, há alguns pesquisadores que acreditam que deveríamos dar uma olhada mais de perto em nosso próprio planeta para a possibilidade de que uma civilização alienígena avançada tenha existido aqui na Terra antes dos humanos. Embora a ideia de uma espécie alienígena existindo na Terra muito antes dos humanos possa parecer absurda, há muitas razões pelas quais isso poderia ser uma possibilidade. Além disso, várias civilizações avançadas do passado deixaram para trás legados misteriosos, mitologias interessantes, e algumas civilizações desapareceram sem deixar rastros. Então, seria possível que uma civilização alienígena avançada tenha existido na Terra antes de nós e influenciado as civilizações antigas? Bem-vindo ao Universo Explicado. Clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e vamos juntos explorar. Há uma grande questão que muitos não consideram, já que estivemos tão ocupados procurando por vida extraterrestre entre as estrelas. E essa questão é: como sabemos que somos a única espécie avançada que existiu em nosso planeta? Considere por um momento que temos evidências de que humanos modernos estiveram por volta de 200 mil anos. No entanto, a vida existe na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos, deixando um grande período de tempo antes dos humanos não contabilizado. Isso certamente seria tempo suficiente para o surgimento e queda não apenas de uma, mas de várias civilizações pré-humanas, sem mencionar uma espécie não humana. Imagine por um momento uma raça alienígena, com tecnologia alienígena, bem aqui na Terra. Claro, não haveria evidências dessas civilizações há muito tempo extintas com a tectônica de placas em ação. Após apenas alguns milhões de anos, tudo na superfície da Terra estaria no fundo do oceano, e esses antigos leitos marinhos se tornariam montanhas ao longo do tempo. Poucas evidências sobreviveriam após algumas centenas de milhares de anos, quanto mais milhões. Mas apesar disso, há uma ideia interessante que surgiu da série de televisão britânica de ficção científica chamada Doctor Who. Estamos falando da hipótese siluriana, mas antes de entrarmos nisso, vamos apresentar os silurianos. Humanoides reptilianos com pele escamosa e outras características reptilianas assustadoras. Esses répteis tecnologicamente avançados viveram na Terra muito antes dos primeiros humanos. Eles surgiram durante o período siluriano, uma era geológica real que ocorreu por volta de 443 a 419 milhões de anos atrás. Em algum momento durante esse período, os silurianos entraram em hibernação, ou sono profundo, devido a um evento cataclísmico, apenas para despertar muitos milhões de anos depois, quando a humanidade se tornou a espécie dominante na Terra. A hipótese siluriana é um interessante experimento mental que leva em conta a capacidade da ciência moderna de detectar alguma evidência de uma civilização avançada anterior que pode ter existido na Terra, talvez até vários milhões de anos antes de os humanos aparecerem no planeta, sendo a chave. Se as civilizações avançadas existiram no passado distante, seus restos e tecnologias podem ter se erodido ou sido enterrados sob camadas geológicas, e qualquer evidência de sua existência poderia ser difícil de detectar com nossos métodos atuais. Os astrofísicos Adam Frank e Gavin Schmidt propuseram a hipótese siluriana em 2018, que explora a possibilidade de detectar uma civilização avançada antiga antes dos humanos no registro geológico. Uma das principais razões pelas quais eles acreditam que tal civilização poderia ter existido é que houve carbono fóssil suficiente para alimentar uma civilização industrial datando do período carbonífero cerca de 350 milhões de anos atrás. Uma coisa interessante é que Schmidt estava estudando exoplanetas distantes em busca de indícios de mudanças climáticas
ou hipertérmicas, que sinalizariam aumentos rápidos de temperatura, indicando o momento em que uma civilização se industrializou e era avançada o suficiente para acender as luzes, por assim dizer. Agora, é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Cientistas, usando vários métodos para estimar temperaturas na Terra, descobriram que há 55 milhões de anos, as temperaturas globais aumentaram aproximadamente menos 13 para menos 10 graus Celsius. Este é um grande aumento na temperatura global. Os pesquisadores chamam esse período de máximo térmico do Paleoceno-Eoceno. Esse tipo de salto na temperatura global, talvez da liberação de carbono, seria a única evidência que uma civilização avançada, incluindo a nossa própria, deixaria para trás. Talvez houvesse evidências de aproveitamento de fontes de energia geotérmica ou talvez anomalias na composição química de sedimentos de fertilizantes artificiais, ou talvez evidências do isótopo plutônio 244, que não ocorre naturalmente fora de uma supernova. Evidências dessas coisas também poderiam indicar que uma civilização de alta tecnologia já existiu no planeta Terra. Claro, é possível que um meteoro possa ter causado o máximo térmico ou a erupção de um enorme vulcão monstruoso, como o tipo que atualmente está em chamas sob o Oceano Atlântico. Ou poderia ter sido causado pelo despertar de uma civilização industrial avançada que surgiu e caiu da mesma forma que nós faremos. É interessante pensar que este poderia ser o destino de todas as espécies avançadas. Um surgimento e queda de civilizações fluindo tão naturalmente quanto a mudança das estações. Tal ciclo no universo é irônico, continuamente criando espécies cuja tecnologia traz o fim que tentam evitar. Apesar de quão popular e intrigante a hipótese siluriana possa ser, ela é, afinal, apenas um experimento mental. Mas seria possível que uma civilização avançada tenha existido no passado da Terra há milhões de anos? Embora possa parecer improvável que uma espécie alienígena avançada esteja em hibernação nas profundezas do planeta e esperando acordar, é teoricamente possível que outras espécies ou civilizações avançadas possam ter existido na Terra antes do surgimento dos humanos, e essas são as razões pelas quais os cientistas têm considerado essa possibilidade. A Terra experimentou múltiplos eventos de extinção em massa ao longo de sua história. Esses eventos poderiam ter eliminado espécies avançadas e suas civilizações, deixando pouco ou nenhum vestígio para trás. Há pelo menos 5 grandes eventos de extinção em massa. Os pesquisadores chamam esses de os 5 grandes. Em um evento de extinção em massa, pelo menos 75% das espécies são eliminadas em um período relativamente curto de tempo, geralmente menos de 2 milhões de anos. Seria possível que uma civilização avançada na Terra tenha se envolvido em um desses eventos, fazendo com que elas desaparecessem completamente? Embora ainda não tenhamos encontrado nada, a ausência de evidências conclusivas não necessariamente nega a existência de espécies avançadas anteriores. Como mencionamos brevemente anteriormente, os processos geológicos da Terra, incluindo erosão, tectônica de placas e sedimentação, podem gradualmente apagar sinais de civilizações passadas ao longo de milhões de anos. O estudo de extremófilos, organismos capazes de sobreviver em condições adversas, levou alguns cientistas a considerar que a vida poderia ter surgido na Terra mais de uma vez, potencialmente levando a múltiplas espécies avançadas. Civilizações avançadas provavelmente deixariam para trás artefatos tecnológicos, mas esses artefatos podem ser desafiadores de identificar devido à sua idade e às transformações que sofreriam ao longo do tempo. Além disso, talvez ainda não compreendamos completamente a natureza desses artefatos. Apesar de não haver evidências de não-humanos
houve algumas civilizações humanas antigas que eram muito avançadas para sua época, o que leva a pensar: é possível que influência extraterrestre tenha desempenhado um papel nas civilizações pré-humanas? Há algo chamado de hipótese dos astronautas antigos, que sugere que seres extraterrestres avançados visitaram a Terra em tempos antigos e influenciaram a civilização humana. Essa ideia foi popularizada por autores como Erich von Däniken em seu livro Eram os Deuses Astronautas. Vamos dar uma olhada em algumas dessas civilizações humanas avançadas. A civilização do Vale do Indo existiu no que hoje é o Paquistão e a Índia modernos, aproximadamente de 3.300 a 1.300 a.C. Os habitantes tinham cidades bem planejadas com infraestrutura avançada, como layout de ruas em grade, sistemas de drenagem e edifícios públicos. Eles também tinham um sistema de escrita com um script que permanece indecifrado até hoje. Apesar de ser uma das civilizações urbanas mais antigas do mundo, grande parte sobre seu sistema de escrita, estrutura social e razões para seu declínio permanecem difíceis de entender. Embora saibamos muito sobre o Antigo Egito, certos aspectos da cultura e tecnologia egípcias antigas permanecem objeto de debate entre os pesquisadores. Por exemplo, a construção das pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide, ainda é um mistério. Como os antigos egípcios, com sua tecnologia limitada, foram capazes de construir essas estruturas massivas com tanta precisão, ainda não é completamente entendido. Além disso, eles também construíram obeliscos massivos, alguns feitos com uma única peça de pedra. São maravilhas tecnológicas que levantam questões sobre como os antigos egípcios conseguiram realizar esse feito. E não podemos esquecer as técnicas intrincadas e elaboradas de mumificação para preservar os corpos dos falecidos para a vida após a morte. A mitologia egípcia apresenta deuses como Amun-Ra, o deus do sol que se acreditava controlar o movimento do sol, e Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Com todas as perguntas sem resposta sobre o Antigo Egito, é fácil ver como é possível que uma civilização alienígena possa ter influenciado ou até ajudado essa civilização antiga. A civilização maia na Mesoamérica é conhecida por sua matemática avançada, astronomia e sistema de calendário intricado. No entanto, as razões para o colapso repentino de muitas de suas cidades-estado permanecem inexplicadas. Os maias misteriosamente declinaram e entraram em colapso por volta do século XIX. É interessante notar que esses antigos deixaram para trás o calendário maia, que era único em sua complexidade e sofisticação. Você pode se lembrar do fenômeno de 2012, onde a mídia e a histeria previam que o fim do ciclo do calendário maia significaria o fim do mundo em 21 de dezembro de 2012. Mas é claro, acabou sendo apenas o fim do ciclo no calendário maia, não o apocalipse. Apesar disso, ainda é debatido como os maias criaram um dispositivo tão complexo para rastrear o tempo e ainda é um mistério até hoje. Influência alienígena? Ninguém realmente sabe. Os sumérios do sul da Mesopotâmia desenvolveram uma das primeiras civilizações da Terra entre 3.500 a 1.700 a.C. Muitas invenções modernas vieram da Mesopotâmia, como a roda, agricultura, matemática avançada, urbanização e transporte. Sua mitologia também é extraordinária. Os Anunnaki são deidades mesopotâmicas antigas mencionadas em vários textos sumérios, acadianos e babilônicos. O termo Anunnaki é frequentemente traduzido como aqueles que vieram dos céus ou descendentes nobres em sumério. Esses seres são um assunto de interesse na hipótese do astronauta antigo que mencionamos anteriormente, que sugere que eles eram seres extraterrestres que visitaram ou influenciaram a Terra no passado distante, e às vezes
são considerados seres avançados que ensinaram para os humanos várias habilidades e conhecimentos. E já que estamos falando dos Anunnaki, há seres misteriosos na Bíblia hebraica chamados Nefilim. Segundo a interpretação, os Nefilim eram a prole dos seres Anunnaki que se misturaram com humanos e são descritos como gigantes. A popularização moderna dos Anunnaki como astronautas antigos é amplamente atribuída ao trabalho de Zecharia Sitchin, um autor que afirmava que os Anunnaki eram seres extraterrestres do planeta Nibiru e que visitaram a Terra e influenciaram a história humana. Mas, se tais seres realmente existiram, onde está a evidência? E esses seres poderiam ter existido no planeta milhões de anos atrás, antes dos humanos. Alguns pesquisadores acreditam que se houvesse tais civilizações avançadas não humanas que tivessem existido anteriormente no planeta, encontraríamos alguma evidência, talvez até um fóssil de alguma criatura não identificada. No entanto, a fossilização é uma ocorrência excepcionalmente rara e tão improvável que os cientistas estimam que menos de 0,1% de todas as espécies animais que já viveram se tornaram fósseis. Mas isso não significa que não encontramos nada. Há algo que foi descoberto e permanece um completo mistério. Estamos falando do mecanismo de Anticítera, que foi descoberto em 1901 no naufrágio de Anticítera, que fica ao largo da costa da ilha grega de Anticítera, no mar Egeu. Acredita-se que o naufrágio tenha ocorrido por volta de 65 a.C. O mecanismo de Anticítera é considerado um dos dispositivos mais complexos da antiguidade. Alguns o chamaram de primeiro computador analógico do mundo. Consiste em uma série de engrenagens e mostradores interligados feitos de bronze e foi projetado para rastrear as posições dos corpos celestes, como o Sol, a Lua e os planetas, e prever eventos astronômicos. O dispositivo poderia prever com precisão as datas de eclipses solares e lunares, as posições dos planetas e outros eventos celestes. Ele tinha um sistema sofisticado para modelar os movimentos dos corpos celestes, e seu nível de precisão era impressionante para sua época. Embora o propósito do mecanismo de Anticítera seja claro, sua origem e a identidade de seus criadores permanecem um tanto misteriosas. Alguns sugerem que pode ter sido feito pelo antigo filósofo grego Posidônio, enquanto outros pensam que poderia ter sido obra de vários artesãos e cientistas. Então, quem realmente construiu e projetou este artefato fora de lugar? Ninguém realmente sabe. Vale mencionar que se acredita ter sido construído por volta de 204 a 178 a.C. e máquinas com tamanha complexidade não apareceram novamente até o século XIV. Embora a ideia de civilizações avançadas pré-humanas seja intrigante, ela permanece um tema de especulação e debate científico em vez de um fato confirmado. Os cientistas estão continuamente explorando a história geológica da Terra e procurando por sinais potenciais de vida passada e civilizações. Até que evidências concretas surjam, isso permanece uma hipótese e uma área de especulação, semelhante à busca por inteligência extraterrestre em outros planetas ou a possibilidade de vida em exoplanetas. E você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima!